Meus irmãos queridos, que Deus continue a nos abençoar. Certa vez, escutamos de um mestre muito amado, o que nos fez refletir pelo resto da nossa existência, e continuaremos a fazendo, que a vida são as nossas escolhas e as suas consequências. E através disso viemos pautando a nossa própria existência, porque a gente fica pensando, obviamente, como isso é uma verdade inconteste, deveremos fazer todos os dias desde que despertamos, iniciamos a nossa caminhada, essas escolhas favoráveis para colher consequências, obviamente, mais favoráveis também. Meditando em torno destas questões, procuramos na nossa obra fundamental o que é que os guias da humanidade teriam dito sobre esse assunto. E nos surpreendemos, porque a obra toda trata desta questão profunda. Retiramos apenas duas questões de lá, para que nós pudéssemos iniciar a nossa conversa, e aí a gente vai refletindo em torno disso, para ver como é que nós estamos andando. Dá para tirar uma análise, fazer uma análise de como estamos andando na vida, em detrimento dessas mesmas escolhas. E olhe que coisa interessante. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, pergunta a esses guias sobre essa temática a seguinte questão, dizendo ele assim: havendo espíritos que por provação, por ser provado aqui no mundo físico, escolhe o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Então, uma escolha que a gente faz na dimensão espiritual, quando vem para cá, né? E eles respondem: há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido, né? A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, disso que nós estamos falando, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio, a gente vai aprendendo, né? Lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Então, na medida do possível, a gente vai mudando o teor daquilo que a gente está pedindo. A misericórdia divina, aceitando o nosso próprio livre-arbítrio, permite que isso aconteça para que a gente aprenda, né? E aí, ele faz uma nova questão. Obviamente, o bom senso encarnado, que era o codificador, um espírito com uma lucidez muito além da sua época, né? Preparado para a questão, qualificado para a questão, ele faz mais uma proposição aos benfeitores. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas na dimensão espiritual? Interessante a proposta, né? E os benfeitores dizem: pode parecer a vós, ao espírito não. Então, quando nós estamos aqui é uma coisa, mas na dimensão espiritual a nossa percepção se amplia muito, né? Muito além do que nós pensamos. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar, né? Então, aqui a gente pede a prova na dimensão espiritual, chega no mundo físico, a gente se encanta, passa um período ilusionado, como dizem os espanhóis, né? E aí a gente até acha que a prova é demais, quando na realidade nós temos as condições de conseguir levá-la a bom termo, desde que perseveremos, que lutemos, né? E nós trouxemos uma mensagem para analisar, para ver como é que a gente está, né? A mensagem chama-se Uma Decisão Feliz, é de uma benfeitora muito querida, e dá para nós então conversarmos um pouco sobre essa questão. Diz a nossa benfeitora: aceitaste, olha, lá na dimensão espiritual, o convite para ampliar as dimensões do reino de Deus entre as criaturas humanas. É aquele que vem com tarefa definida.
impulsionar os demais, estimular os outros, né? E te vens desincumbindo conforme prometeste, né? Às vezes a gente até acerta o caminho, está fazendo a coisa certa, né? Colocas a mente e o coração no verbo, na conversa, né? A fim de que a mensagem ressoe rica e iluminativa, despertando o interesse dos ouvintes e acalmando-lhes o sentimento em conflitos. Que bom quando a gente consegue fazer isso, né? A gente olha para a retaguarda, olha na frente, ao lado, e ao invés de a gente se queixar da nossa problemática, a gente sempre vê uma criatura em situação, inclusive, mais complexa do que a nossa, né? Entregas-te com espírito de sacrifício à tarefa, sem medir esforço e resistência, desde que a palavra alcance o maior número possível de necessitados. Quão maravilhoso é isso, né? Poderíamos, muito de nós agora, simplesmente estar ainda virando para o outro lado na cama. A gente não acha justo isso. Como é que eu vou falar de felicidade própria quando eu vejo em redor outras criaturas com tantos óbices, com tantos desafios e não fazer nada? Como se tudo incumbisse a razão do próprio governo, coisa parecida. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a misericórdia divina tem nos ensinado que quando eu vejo o sofrimento do meu irmão, é porque eu já tenho condições de ajudá-lo. É disso que Jesus tratava exatamente nos seus discursos profundos no meio da multidão. Ele terminava um discurso e dizia: ouçam os que têm ouvido de ouvir e vejam os que têm olhos de ver, né? Então, quando você puder verificar a dificuldade do outro, você está vendo, você não demonstra indiferença. Possivelmente você tenha as condições de apoiá-lo, de uma maneira ou de outra. Eu posso não ter nenhum bem material, mas eu tenho um estímulo, eu tenho uma força, eu tenho um ombro, né? A gente aprende a fazer essas coisas. E aí ele diz mais, a benfeitora diz mais: empenha-se na execução do programa superior, tentando sintonizar com o pensamento dos benfeitores, de forma que coroe as lições verbais com a exemplificação. Não vai ter de outro jeito, meu querido. Vir aqui na frente e colocar, como dizia, fardos pesados em ombros frágeis e não ajudar de maneira nenhuma. É muito fácil impulsionar lições aos outros. Agora, o que vai fazer com que realmente calque fundo no coração da gente é a exemplificação, é puxar a coisa junto, né? A gente prega aquilo que deve fazer, sem sombra de dúvida. Momentos chegam nos quais desejarias repousar, espairecer, permutar alegrias comuns, mas a soma de atividades não te permite o tempo para o que te apraz, senão para o que deves fazer, né? Eu sei, é difícil, é complicado, o inverno está chegando, é frio, a dificuldade não interessa, né? Compromisso assumido tem que ser compromisso mantido. É por isso que a disciplina na nossa vida é a primeira virtude que nós vamos desenvolver. Sem ela nós não vamos a lugar nenhum. E depois tantas outras que deveremos, através do tempo, conquistá-las. E a benfeitora segue dizendo: vês o desfile dos júbilos vazios nos carros da ilusão, e te apiedas dos enganados que se arrojam nas valas das satisfações imediatas, sedentas e esfaimados de paz e felicidade. Muito de nós, hoje, pelas escolhas que fizemos, colhemos. É a misericórdia divina, é a lei divina. Muitos dos nossos irmãos plantam para colher no futuro. E a gente verifica isso, porque nós vamos aprendendo a lição através do tempo. Tentas alcançá-los com a tua voz, alertá-los sobre isso. Mas eles caminham surdo, indiferente para a realidade. É um direito que a criatura tem. A divindade, depois que nos cria, nos coloca um selo chamado livre-arbítrio. Na medida em que vamos desenvolvendo a intelectualidade, vamos tendo a capacidade de tomar essas decisões. É um direito que nós temos. Nem a divindade interrompe esse direito conquistado. Agora, feita a escolha, nós estamos vendo que gera a consequência, sem sombra de dúvida. Diz mais: por agora, prossegue no ritmo da tua decisão feliz, de fazer o bem, né? Censura-te alguns diletantes porque não aderes aos modismos em voga. Deixa para lá, o que vai te preocupar com isso? Cada um que se vire, né? Dê um jeito na vida. Será que é assim?
Antipatizam-te diversos companheiros, porque te recusas o prato apetitoso das leviandades. Nos lembramos que no passado, alguns companheiros nossos, de noitadas outras, nos conheceram de maneira bem diferente há 30 e poucos anos. Essas criaturas estão no mundo ainda. E às vezes, quando falam a respeito de fulano, de Beltrano, tem certeza que é a mesma criatura que você está falando, que eu conheci, né? Então a criatura ainda está fixada lá atrás no nosso passado, que não foi muito recomendável. Mas as criaturas, através do sofrimento, mudam, né? Que é uma opção da lei divina. Porque a criação sempre nos chama por amor, para que a gente acorde para essa realidade. Mas às vezes a opção pedagógica é a dor, na maioria das vezes, e a gente volta para o trilho. Bem, meus queridos, isso falando sobre escolha, nós trouxemos também uma mensagem de alento, que ontem nos chegou, por vias interessantes, para que a gente pudesse estimulá-los pela manhã. E a mensagem é do Dr. Bezerra de Menezes, realmente uma alma nobre que não desiste de nós de maneira nenhuma. Ele colocou o nome da mensagem de Virá um Dia, e isso nos estimula sobremaneira, nós desejamos compartilhar com vocês. Virá um dia em que a criatura humana esquecer-se-á de si mesma. E naturalmente, quando chegar esse dia, que não está longe e não está perto, as criaturas humanas se abraçarão carinhosamente. Parece um sonho, uma utopia, do jeito que nós estamos vivendo agora. Mas o benfeitor, tanto quanto o próprio Cristo, nos enxerga realmente na meta. O potencial que nós temos e desconhecemos é extraordinário, Virá um dia em que o lobo feroz beberá no mesmo regato do cordeiro. Será? Olha só estímulo. Um dia virá em que as criaturas estreitarão os corações numa doce afetividade. Meu irmão, não é bacana, Posso ajudá-lo, Estou à sua disposição. Qualquer gesto que a criatura fizer, ou nós mesmos, o agradecimento, o apoio. Virá um dia em que o santuário dos espíritos agasalhará a misericórdia de Deus, deixando de ser um clube para ser um altar da natureza. Jesus não tinha templo religioso. Ele pregava na natureza. Virá um dia, diz a Samaritana, que Deus não será adorado nem em Jerusalém, nem no Monte Garazim, porque Deus é espírito e deseja ser adorado em espírito e verdade, de coração. O coração do homem realmente é a maior das capelas em que Deus habita constantemente, Virá um dia em que nos amaremos uns aos outros com ternura e ciciaremos aos ouvidos palavras doces de encantamento. Virá um dia em que o amor conseguirá superar o ódio e a amargura. Filhas e filhos do coração, o Senhor convocou-nos para a implantação do seu reino nas paisagens lúgubres da terra, nos lugares escusos em que a dor se homizia e a vergonha marca com sinete de fogo os corações derrotados. É aqui que o trabalhador tem que estar lá, apoiando, retirando a criatura. Por escolha, ela cai. Não me interessa, se eu puder trazê-la de volta, eu vou fazer, Não amanhã, hoje. Não mais tarde, agora é o momento santo de ajudar. A proposta crística é essa. Vem hoje, meu querido, trabalhar na minha vinha. Nem ontem, não fiz, e nem no futuro. Porque o futuro está sendo escrito por nós agora. Exultai, vós que chorais. Parece o Sermão do Monte, Aqui estamos aqueles que vos amamos para vos dizer suavemente: vinde, nós vos esperamos. Vinde para fluirmos da mercê e ternura do amor não amado. Vinde e eu vos consolarei. Palavras do próprio Cristo, dita pelo benfeitor. Filhas e filhos da alma, voltai aos vossos lares e amai ao próximo mais próximo de vós. Quem será esse próximo? A família. A família.
Honrai-a com os vossos beijos de carinho e amai, enriquecendo de vida, os que estão sedentos de amor e esfaimados de compreensão. Jesus espera por nós. Eia o instante azado da nossa integração no Espírito do Cristo. Muita paz. Exoramos a Deus que a todos vos abençoe e vos abraçamos em nome dos Espíritos, Espírita que aqui estamos, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Esta é uma mensagem que o nosso querido Divaldo Franco recebeu em 22 de setembro de 2006, no final da conferência pública proferida no Grupo Espírita André Luiz do Rio de Janeiro. E nós trouxemos, então, realmente para refletir em torno disso. Sem mais nos delongar, meus queridos, que o tempo realmente anda, nós deixamos esta reflexão para fazer. Realmente, a vida será sempre as nossas escolhas e as suas consequências. E o que se sugere, então? Que meditamos, refletimos antes de fazê-la, para acolhê-las da melhor maneira possível. Toda vez que eu for tomar uma decisão, que eu reflita sobre ela, das suas próprias consequências, e eu tenho grandes possibilidades de acertar nas mesmas. Que a misericórdia divina continue a nos abençoar.